O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe. Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto, no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos concluindo com a celebração da Santa Missa, o Kairós sertanejo, que hoje nos trouxe o seguinte tema: não estou só, o Pai está sempre comigo. E por isso, hoje, nesta homilia, eu quero convidar vocês, motivá-los a uma reflexão do amor e da bondade de um Deus que é verdadeiramente Pai. Um Deus que é verdadeiramente Pai e que não nos abandona. Podemos iniciar já voltando o nosso olhar para o mosaico. Nós estamos no santuário do Pai das misericórdias. E esta imagem, esse mosaico, ele já nos traz de forma muito clara do que se trata este amor e bondade de Deus, que é verdadeiramente Pai. Na primeira leitura hoje, nós ouvimos o momento em que o profeta Elias, ele se encontra em um momento muito crítico da sua vida
e também da sua missão. Nós encontramos aqui hoje um Elias no momento dramático da sua missão de ser profeta. Um Elias desanimado, cansado, desmotivado. Um Elias que se encontra no deserto. Muitas vezes nós olhamos para o deserto e temos várias reflexões, várias visões sobre o que seria o deserto. Nós temos, por exemplo, Jesus quando vai para o deserto e ali fica 40 dias. Jesus se prepara para a sua missão, que posteriormente iria assumir a sua vida pública. O deserto do povo que caminhou por muitos e muitos anos, o povo hebreu. Mas hoje, Elias se encontra no deserto porque ele estava fugindo. Elias estava fugindo. Aqui tocamos em um profeta Elias, no profeta Elias com medo, porque ele estava sendo perseguido na ocasião. E ali, no deserto, ele chega no auge do seu desespero, ao ponto de clamar a sua morte. Vocês podem depois voltar à primeira leitura e perceber o desespero tão grande de Elias, que ele ali se volta para Deus e clama a sua morte. Por quê? Ele se sente fracassado, por conta dos dissabores, por conta do cansaço, por conta das decepções da caminhada. Por muitas vezes nos sentimos assim, não é verdade? Sim ou não? Por muitas vezes na nossa caminhada, não só a caminhada missionária, mas que era o caso de Elias, a sua missão era ser profeta, e por ele assumir essa missão de ser profeta, ele pagou um alto preço por isso, estava pagando. Porque é assim, quando nós assumimos a nossa missão junto a Deus, nós pagamos também um preço. E Elias estava vivendo isso. Mas também eu posso trazer a vocês aqui a realidade. Muitas vezes nós nos sentimos também assim, dentro da nossa casa, não é verdade? Na caminhada da nossa família, na nossa casa, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Por muitas vezes nos sentimos fracassados, impotentes e até mesmo sentimos que não temos um Deus que cuida de nós. Quem nunca parou em um momento da vida e reclamou a Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Não é verdade? Muitas vezes nós não entendemos, e Elias é este hoje que se apresenta como nós. Muitas vezes na nossa caminhada nos deparamos com isso, com a nossa impotência, humana. Porém, como é bonito ver na primeira leitura, Elias ali no auge do seu cansaço, do seu desespero, e até mesmo, como eu disse, desejando a própria morte. De repente, este mesmo Elias faz uma experiência muito bonita, que foi amparado por Deus, alimentado. Elias, aqui está o pão, eu te ofereço alimento para você retomar a caminhada. Esse Pai amoroso, como eu disse no começo, e bondoso, que não nos desampara. E naquele momento, ali estava o pão material, sim, o pão físico feito de farinha, e Elias ali tomou, comeu. Aqui podemos tocar na identidade de Deus Pai, que cuida e que provê. Um Pai provedor. E aí eu quero trazer à memória o nosso Pai. Quem é o Pai? O Pai é aquele que provê, não é isso? Pelo menos deveria ser. O Pai é aquele, quem nunca fez essa experiência de ver o Pai sair cedinho, principalmente o povo mais simples do interior, ao ver o Pai sair cedo para a labuta, na roça, não é verdade?
E muitas vezes só vê o pai voltando que horas? Ao fim do dia. O pai que vai a trabalhar, ali exerce o seu papel e provê o alimento para o filho que está em casa, para a família que está em casa. E aqui nesse momento, com Elias, Deus Pai faz esse papel. O pai que cuida, o pai que provê, o pai que ama, nos dando o pão de cada dia. E ali, Elias fez essa experiência. Se nós fazemos a experiência com o nosso pai biológico, terreno, que é esse pai que provê, que sai para trabalhar, para trazer o alimento para a família, o que dirá o nosso Pai do céu? Que dirá? Deus não nos abandona, mesmo quando, humanamente falando, se esgotaram todas as forças, tudo aquilo que era possível de solução, não. Deus cuida. Aqui se trata de um amor efetivo. Um amor efetivo. Claro, muitas vezes, não sei a sua realidade na sua casa, talvez você não tenha recebido do seu pai um amor afetivo. O que é o amor afetivo? Um abraço, um beijo, um carinho. Não é verdade? Muitas pessoas trazem essa mágoa até no coração de não ter recebido esse amor afetivo do Pai. Porém, o amor do Pai também se manifesta através desse amor efetivo. O que é o amor efetivo? É esse que Deus hoje quer nos revelar. É esse amor na prática. Esse amor efetivo é esse amor, como eu disse, que faz o pai, o nosso pai biológico, sair bem cedinho para a labuta para providenciar o alimento. Isso é um amor efetivo. E é esse amor que Deus também hoje quer nos revelar. E em Elias, Deus ali providenciou o alimento necessário para que Elias se levantasse e prosseguisse. Porque em seguida vem uma ordem. Você coma, mas o quê? Levanta-te, porque o caminho é longo. O caminho é longo. O que quer dizer isso? Deus está presente, Ele cuida de nós, Ele não nos abandona, Ele nos alimenta, porém, Ele vem como este pai que toma a mão do filhinho e caminha junto. É como esse pai que a criança, quando está, por exemplo, aprendendo a andar de bicicleta, o pai está ali segurando. Hoje em dia tem até as rodinhas, né? Mas chega um certo momento que o pai ali está segurando, está incentivando o filho. De repente, quando o filho se dá conta, o que acontece? Já está. O pai está ali ao lado, dando força, incentivando, mas de repente o pai solta e a criança vai. Isso é um amor efetivo. Este pai que está ao lado, que incentiva, que é a presença. E Deus aqui com Elias, e para nós também, Ele nos alimenta, mas Ele não retira a nossa responsabilidade de prosseguir na caminhada. Isso é muito importante. Um pai que está ao nosso lado, mas que nos impulsiona. Vá, continue, levanta-te. Levanta dessa situação que você está. Isso é o papel do Pai e o do nosso Pai do céu. E por isso hoje, o Senhor Deus nos pergunta, Deus Pai, Ele que nos dá o pão de cada dia, sim, com certeza, o pão que nos alimenta, o pão material, isso é muito importante. Isso é manifestação bondosa da providência de Deus na nossa vida. Mas o Senhor também pergunta para você e para mim hoje: qual pão hoje você está precisando? Que pão você está precisando hoje? Talvez hoje o que falta na sua vida é o pão da fé, o pão da esperança,
o pão do amor, o pão da paciência, principalmente no nosso ambiente familiar. O pão do amor, o pão da paciência. É isso que o Senhor quer nos dar. O que está faltando na minha vida e na vida da minha família? Talvez você hoje durante o dia inteiro estávamos refletindo sobre esse valor da paternidade. Sim, voltamos o nosso olhar para Deus Pai, mas o valor também da paternidade no seio familiar. E quem sabe hoje está faltando na sua família o pão do perdão, da reconciliação, o pão da tolerância, o pão da tolerância, o pão do amor. Ontem eu estava num lugar em uma missão e eu brincava. Muitas vezes o pai é visto como aquele que chega em casa, por exemplo, vem da missa, mas chega em casa dando coice em todo mundo, né? Aí a mulher, nossa, mas parece que nem veio da missa. Da onde você veio? O pão da tolerância, o pão do amor. Como está isso dentro do seu ambiente familiar? Como está esse pão do perdão? Muitas pessoas que hoje, infelizmente, trazem no coração uma grande mágoa do seu pai biológico, talvez por não ter vivido uma experiência como deveria, como sonharia ter tido, mas traz ainda no coração uma mágoa muito grande. E hoje o Senhor quer curar isso no seu coração nesse dia. Muitas pessoas, inclusive, isso nós rezávamos pela manhã na adoração ao Santíssimo, que, por exemplo, não perdoam a Deus Pai. Por quê? O seu pai faleceu, o seu pai está na eternidade. Muitas pessoas que ainda hoje, infelizmente, trazem essa mágoa no coração, até mesmo com Deus Pai. E hoje o Senhor está vindo ao nosso encontro para que nós possamos viver essa reconciliação com Deus também. O Senhor está curando também o nosso coração hoje, quando Ele se apresenta como esse Pai de amor. E como esse amor se manifesta de forma total e plena para cada um de nós. Se manifesta em Cristo Jesus. Quando Deus, na sua bondade e na sua misericórdia, envia seu Filho amado como o pão da vida, o verdadeiro pão da vida, capaz de saciar toda a nossa fome. Esse amor de Deus, ele se faz concreto, esse alimento se faz concreto e real na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus Cristo. E hoje no Evangelho nós ouvimos isso. Jesus que se revela como o verdadeiro pão da vida. Este pão capaz de gerar no nosso coração vigor para continuarmos a caminhada. Não mais aquele pão que Ele providenciou para Elias no deserto. Não mais aquele pão de farinha, esse pão material, que sacia a nossa fome momentaneamente. Mas não. No Evangelho podemos contemplar Jesus que se apresenta como o verdadeiro pão enviado do Pai para saciar a nossa fome. Porque o pão que nós comemos todos os dias, o pão material, ele vai passar. Ele vai saciar durante um tempo a nossa fome. Mas Jesus é esse verdadeiro alimento que o Pai nos concede pela sua bondade, para que tenhamos vida e vida em abundância. Porém, infelizmente, nós podemos também agir como aqueles homens ali do Evangelho, que se fecharam. Homens que estavam com o coração fechado e não aceitaram o verdadeiro pão do céu. Aqueles homens que estavam fechados em muitas coisas, estavam fechados nos seus rancores, nos seus ciúmes, nos seus conceitos. Igualmente a cada um de nós.
O Senhor se apresenta para nós como este pão do céu, esse pão capaz de nos dar vida plena, mas nós também podemos rejeitar este alimento, que é Jesus. Podemos estar conformados, desculpa eu dizer assim, com comida estragada. A comida estragada do pecado. A comida estragada dos vícios. A comida estragada dos maus hábitos. A comida estragada da dureza de coração. Podemos estar conformados com essa comida, meus irmãos e irmãs, mas hoje eu repito, o Senhor se apresenta, Senhor Jesus, como este alimento do Pai, capaz de nos alimentar de forma plena e abundante. Não precisamos mais ficar atrás de comida estragada, como este filho que está aqui no mosaico, um dia foi se alimentar. Nós conhecemos a parábola do filho. Este filho que estava ali, se deparou com a sua total impotência e pecado quando ele estava se alimentando de lavagem. E hoje o Senhor vem dizer para mim e para você, não se contente com lavagem, não se contente com o alimento estragado. Repito, é o alimento do pecado, dos vícios, da maldade, porque nós já temos este alimento capaz de nos curar, de nos saciar, que é o próprio Cristo que se faz presente na Santa Eucaristia, que daqui a pouco nós vamos também comungar. Que este seja o nosso alimento diário, capaz de nos gerar, e aí eu já entro na segunda leitura que São Paulo nos traz, gerar homens e mulheres novos. Que maravilha! Deus Pai nos manda o verdadeiro e pleno alimento, que é o próprio Cristo, para nos gerar vida nova. Um homem novo e uma mulher nova, que na segunda leitura podemos aqui meditar. O que significa isso? Homens e mulheres novos. Homens e mulheres novos, libertos de tudo que era velho, de tudo que era comida estragada, como eu trouxe aqui. Livres do egoísmo, do orgulho, da maldade, da autossuficiência, da dureza de coração. Jesus é esse alimento que traz e gera vida nova e abundante para nós. E aí o Senhor nos pergunta para mim em primeiro lugar e para você: você já está conformado com a comida velha e estragada? Você já está conformado com esse pão estragado? Se você já tem o que você mais precisa para retomar a sua caminhada, a sua vida, para você se levantar dessa prostração, desse cansaço que Elias estava, e talvez você esteja hoje vivendo, não sei a situação que você está vivendo hoje, talvez você esteja aqui ou acompanhando de casa, com desânimo. Muitas pessoas que hoje, infelizmente, se entregaram totalmente, estão prostradas, trancadas num quarto, fechado, escuro. Pessoas que estão desistindo de viver, perdendo o sentido da vida. Mas o Senhor vem hoje falar para mim, para você. Jesus vem dizer: eu sou o alimento que você precisa. E por isso nos dá a ordem. Toma esse alimento e levanta-te. Levante-se dessa situação. Não se conforme com esta comida velha do pecado, que está entranhado no seu coração. Não se conforme. E por esse motivo hoje, o Senhor Deus Pai, mais uma vez, se revela como este Pai bondoso, amoroso, este Pai que cuida de nós. Eu convido você até mesmo a ficar em pé agora e fechar os seus olhos. Você que está em casa também eu convido a fazer essa experiência com o amor de Pai. Este amor de Pai que se faz presente de forma
afetiva, mas muito mais do que afetiva, efetiva. Feche seus olhos e peça essa graça de hoje, você ser restaurado, restaurada por este amor de Pai. Sim, ó Pai das misericórdias, nós queremos agora nos colocar na sua presença. Abraça-me, ó Pai, porque eu me sinto sozinho, eu me sinto abandonado. Eu me sinto muitas vezes como Elias, fracassado, mas hoje o Senhor vem restaurar as nossas forças. E Ele vem dizer: eu te amo e estou a cuidar de ti. Meu filho, minha filha, eu te amo e estou a cuidar de ti. O Senhor vem restaurando também no nosso coração a nossa filiação. Muitas pessoas que hoje também não conseguem fazer essa experiência com Deus Pai, essa experiência de ser cuidado, de ser cuidada por Deus Pai, porque infelizmente perderam o sentido de ser filhos. Peça ao Senhor essa graça. Senhor, eu quero, restaura no meu coração o desejo de ser filho, de ser filha, de ser cuidado, de ser cuidada. Talvez você, como eu disse, foi muito machucado, muito ferido na sua história pelo seu pai biológico, e você foi perdendo esse desejo de ser cuidado como um filho, uma filha. O Senhor está te abraçando agora. O Senhor está derramando no seu coração este amor de Pai. E nós queremos louvar ao Senhor por isso. E você peça também a graça do pão que você está precisando hoje. Qual é o pão que você precisa? O pão da paciência, o pão do amor, o pão da tolerância, o pão da esperança. Talvez você hoje esteja vivendo a sua vida por viver sem esperança. O Senhor está restaurando agora no meu e no seu coração essa esperança que brota deste amor de Pai. O dom da fé, esse pão da fé, o Senhor está agora também restituindo no seu coração este pão da fé, da esperança, do amor. Talvez você esteja com o coração endurecido por conta da falta do pão do perdão, como eu trouxe. Peça ao Senhor essa graça, Deus Pai, agora. Pai, dai-me a graça do perdão, de liberar o perdão, porque o perdão é essa erva daninha que nos mata por dentro, nos corrói, nos mata. E talvez você já esteja como morto há muitos anos, porque você traz no seu coração esse ressentimento, essa falta de perdão, e o Senhor hoje está lhe concedendo, restituindo a graça do perdão. Louve ao Senhor por isso, tome posse dessa graça. O Senhor quer nos curar também das marcas da nossa história, por conta das nossas carências, pela falta do nosso pai biológico. O Senhor está agora também tocando a muitos corações, de fazer uma experiência nova de amor, por conta da falta da presença, a falta do Pai. Esse amor afetivo que você gostaria de ter recebido do seu Pai, você não recebeu. O Senhor Deus agora está curando no seu coração esta falta, essa lacuna que ficou na sua vida. Louvado seja Deus por isso. E hoje mais uma vez o Senhor quer se revelar como um Pai amoroso e providente. O Senhor também está dizendo a você: se abandone, confie. Muitas pessoas que têm dificuldade de confiar, de se abandonar, o Senhor agora está tocando em seu coração para que você faça uma nova experiência com a providência divina. Esse Pai que tudo provê, que nada deixa faltar. Tome posse dessa graça agora. Obrigado, Senhor. Ele nos estende a mão, e agora eu quero convidar a você a olhar para o mosaico do Pai das Misericórdias. Faça essa experiência agora, olhando para esta imagem, para este mosaico. Este Pai que se inclina, que abraça, que acolhe, do jeito em que nós estamos. O Senhor não faz distinção.
esse filho que voltou rasgado, sujo, surrado. O Senhor é esse Pai que nos acolhe, nos ama do jeito que nós estamos. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por essa graça, nesse Dia dos Pais, fazermos essa experiência profunda de amor contigo, ó Pai. E assim, fazendo essa experiência, nós também somos restaurados em nossa filiação, o nosso ser filho. Este filho, como essa criança que ao ver o pai de braços abertos sai correndo ao encontro do pai, porque não tem medo, não tem resistência. É isso que o Senhor hoje está restaurando em nossos corações. Muito obrigado, Senhor. E o Senhor estende a mão e diz para cada um de nós: eu te amo e eu estou a cuidar de ti. E com os olhos fixos no mosaico, nessa imagem do Pai que abraça a cada um de nós, diga para Ele: Senhor, eu estou aqui, eu voltei, eu estou aqui, quero ser por Ti abraçado e encontrado. Quanto eu esperei, ansioso queria te ver e te falar o que há em mim, já não podia me conter. Me decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolher.